Gente, gravar em casa é uma coisa de louco, né? A internet caiu, por isso que o vídeo vai ter que ser dividido em duas partes, tá? Infelizmente. Retomando aqui, eu estava falando, então, né, a respeito da soberania popular, que é a doutrina pela qual o Estado está sujeito à vontade das pessoas, que são a fonte de todo o poder político. Então, este princípio está consagrado na Constituição de 88 aqui no Brasil, no parágrafo, né, do artigo 1. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente, tá? Então, continuando aqui, né, o Macpherson, ele tinha uma visão contrária, né, dessa soberania popular, tá? Então, ele era canadense, tá? Ele sustenta que a liberdade e o desenvolvimento individual só podem ser alcançados plenamente com a participação direta e contínua dos cidadãos na regulação da sociedade e do Estado. Ele defendia, então, uma transformação estruturada em um sistema que combine partidos competitivos e organizações de democracia direta, né, que cria uma base real para a existência da democracia participativa. Mas para que esse modelo pudesse, né, se desenvolver, seria necessário que os partidos políticos se democratizassem, com princípios e procedimentos de democracia direta, complementar e controlada por organizações geridas por pessoas comuns, em seus locais de trabalho e nas comunidades locais. Vamos ver aqui. Então, ainda, né, nessa doutrina liberal, desculpa, retomando essa teoria das elites, né, o poder político pertence ao restrito círculo de pessoas que toma e impõe decisões a todos os membros do grupo, mesmo que tenha que recorrer com ação radical, à força. Não sei se isso se aproxima do que a gente poderia definir como democracia, né, principalmente as ações radicais à força, tá? Nessa doutrina liberal, então, opondo-se ao pluralismo, né, existem os elitistas, como eu dei a definição para vocês, que utilizam o termo elite como referência a grupos sociais superiores de vários tipos. Então, esse termo seria empregado no pensamento social e político somente no final do século XIX. Essas teorias sociológicas, propostas pelos pensadores Vilfredo Pareto, né, o francês Gaetano Mosca, o cientista político italiano Robert Michels, né? Eles defendem que toda sociedade existe apenas uma minoria, que por diversos motivos vem a se tornar detentora do poder. O Pareto afirmava que existe uma circulação das elites, ou seja, uma minoria de pessoas que se alternam no poder. Já o Mosca, né? O Gaetano Mosca, ele justifica o poder das elites governantes pelo fato de serem uma minoria articulada e organizada, enquanto os governados seriam uma classe numerosa, mas dividida e desorganizada, ao estudar as formações partidárias. Michels destacou que a própria estrutura das organizações favorecia o surgimento das elites e sua longa permanência no poder. Então, em suas palavras, né, essa estabilidade das elites no poder é a lei de ferro das oligarquias, tá? Então, a gente viu que nos últimos séculos, né, foram construídas diversas interpretações e teorias acerca dos objetivos e conteúdos da democracia. Na prática, a democracia pode ser um modelo de governo que amplia as capacidades de desenvolvimento social, político, econômico, com base em princípios de igualdade e cidadania, ou se tornar uma simples regra, né, para formar governos que não priorizem necessariamente o atendimento das demandas sociais, né? Então, a gente viu que a construção de uma sociedade democrática é também o resultado das lutas
dos grupos excluídos pelos seus direitos. Então, para a gente fechar, né, encerrar, a gente viu que dentro de uma única teoria, né, a democrática, assim como eu expus na aula com o Pedro, só o Pedro que apareceu na live, né, mas foi muito produtivo. Dentro de uma única teoria existem várias correntes de pensamento. Então, assim, uma teoria ela não é estática, né? Então, por isso que ela se chama ciências humanas. Ela muda, ela pode mudar. Ela não é como a matemática, então que existe, né? Existem as teorias matemáticas e que elas são imutáveis, né? 2 mais 2 são 4. Dentro das ciências humanas, elas são mutáveis, como vocês viram, que dentro dessa, né, de uma única teoria existem vários tipos de pensamento diferentes um do outro e que por vezes, por a gente se aproximar de um tipo de pensamento, uma ideologia, né, a gente não acredita no que o outro está escrevendo, mas sem ao menos tentar conhecê-lo, por exemplo. Então, por isso que eu achei importante destacar todos esses pensadores, né, para que vocês conhecessem que ao longo dessa, né, dessa história contemporânea apareceram, não só esses aqui, eu apenas sintetizei alguns, né, mas que falaram, escreveram a respeito, refletiram a respeito, cada qual levando em consideração o tempo histórico em que viveram, tá? Então, para encerrar aqui, ó, para saber mais, né? A Liga Espartaquista, que eu falei, que a Rosa Luxemburgo fez parte, ela foi a fundadora, foi um movimento revolucionário de esquerda organizado na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Faz alusão a Espartaco, líder da maior rebelião escrava da Roma Antiga. Eles pretendiam incitar a Revolução Socialista na Alemanha por meio da distribuição de panfletos. Não foi possível, tá? Como eu disse, a Rosa Luxemburgo foi morta brutalmente, né? O corpo dela foi jogado num rio, foi amarrada a pedras para que ninguém a encontrasse, né? Foi uma coisa bem horrível mesmo. Só para que vocês tenham uma noção de como que o socialismo ele sempre foi assim mal visto, né? E mal difamado também no mundo, principalmente nesses tempos de Primeira Guerra Mundial, né? Final do século, início do século XX, né? E para saber mais, né? Não sei se vocês se interessam por história, né? Então, esse site, armazendamemoria.com.br, é um movimento, né, que se dedica à construção de um acervo de materiais digitais que resgatam a memória histórica do Brasil, com enfoque em direitos humanos. Então, todos esses autores que eu apresentei aqui para vocês, eles estão lá também nesse Armazém da Memória, porque, como eu disse, a sociologia e a história, elas são disciplinas irmãs, né? Então, é uma importante fonte de pesquisa e saber também de onde que vocês estão pesquisando, né? Porque não é só a Wikipédia aqui, né? Inclusive, tem muitos professores universitários que dizem que a Wikipédia não é uma boa fonte de referência, né? Então, eu estou passando para vocês uma boa fonte de referência, que é esse armazém da memória.com.br, tá certo? Gente, hoje à noite tem live às 20 horas. Não deixem de fazer a, a questão do Google Forms, né? A atividade avaliativa valendo 50 pontos, que eu já coloquei ali no Google Forms. Não deixem de fazer, tá? Que vale nota para quem faz presencial. É a mesma atividade, vai para casa também, tá certo? Vocês vão precisar recorrer às aulas em algumas questões, porque é tudo dentro do conteúdo que eu passei até agora. Então, para a gente conseguir fechar aqui, né, com a democracia, a formação dos estados, o quarto poder, para a gente poder continuar depois com a cidadania e direitos humanos, então a gente encerra com essa atividade avaliativa, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais.